Bom dia, senhoras e senhores! Mais um projeto de produção profissa no ar. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural desde 1999 e todos os dias eu apareço por aqui para falar sobre produção cultural, para te ajudar na caminhada para ser um produtor cultural que não corre riscos e que não toma prejuízo. Vamos embora comigo! Gente, na conversa de hoje eu queria trazer um questionamento para vocês. Na verdade não é um questionamento não, peraí. É uma coisa que me persegue a vida toda, que é muito engraçado porque as pessoas não enxergam a produção cultural como um meio de vida, né? Como uma profissão. E, é, e as pessoas chegam para mim e perguntam assim, mas você trabalha com o quê? Eu digo, eu trabalho com produção cultural. Tá, mas e você trabalha com o quê? Assim, tipo, mas você vive de quê? Eu vivo de produção cultural, eu vivo de fazer espetáculos, eu vivo de montar eventos, de montar ações culturais, de gravar CD, de gravar DVD. Essa é a minha vida. E as pessoas não entendem que isso é um meio de vida, as pessoas não entendem que você pode ganhar dinheiro com produção cultural. É muito engraçado isso, como existe ainda, né, essa coisa de não enxergar a arte como profissão. E hoje a gente já sabe que mais de 50 milhões, desculpa, mais de 5 milhões de pessoas no Brasil vivem de arte, né? Fazem parte do que a gente chama da cadeia produtiva da cultura. Né? Eu faço parte da cadeia produtiva da cultura, né? Eu sou uma profissional que vive somente de cultura. Aí decidi vir conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre como é essa história de ganhar dinheiro com produção cultural. Nunca é meu foco aqui nas nossas conversas, o meu foco é sempre como é que a gente faz para a produção cultural acontecer, mas eu acho que é importante só para vocês, só para situar vocês nesse universo, né? Porque tem gente que está me acompanhando que quer simplesmente conseguir fazer o evento dela, né? Conseguir tirar o sonho dela do papel, conseguir tocar para frente o sonho de cultura dela. Mas tem gente que está me seguindo que está querendo começar uma profissão, né? E aí eu posso falar um pouco dessa profissão porque eu vivo dessa profissão há mais de 20 anos, né? Então acho que dá para dar uns toques aqui e hoje eu resolvi contar para vocês como é que eu ganho dinheiro com produção cultural. Existem algumas formas de ganhar dinheiro com produção cultural, certo? E hoje eu trouxe 4 formas de como é que eu ganho dinheiro com produção cultural para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos esse mercado. Entendam, essas 4 formas não são as únicas 4 formas de ganhar dinheiro com produção cultural. Bom dia, Juliana! Mas essas 4 formas são as formas que estão mais perto de mim e que eu costumo fazer. Mas tem um monte de formas assim, principalmente uma das características de um produtor cultural é o empreendedorismo. Então, se você tem espírito empreendedor, você vai inventar 1000 outras formas de ganhar dinheiro. Estou só trazendo para vocês conhecerem um pouco esse universo e entenderem como é que funciona comigo, né? Pode ser que com você funcione diferente, mas estou mostrando como é que funciona comigo, tá? Então, a produção cultural, ela é uma profissão, certo? E acho que é importante a gente ter essa clareza, né, de que isso é de fato uma profissão, de que de fato pessoas vivem disso e que famílias são sustentadas por isso, tá? A minha família, eu trabalho somente com produção cultural, né? A minha filha tem 23 anos e eu nunca trabalhei com outra coisa, então eu criei minha filha, né? Estudando direitinho, escola particular, com plano de saúde, tudo isso foi através da produção cultural, tá? Bom dia, Ed, bem-vindo! E aí nem sempre o produtor cultural ele é visto como um profissional, né? Muitas vezes ele é só um cara legal que está dando uma força para o amigo artista. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vai precisar encontrar... Bom dia, Aquiles! A gente vai precisar encontrar... Heloísa apareceu aqui também. Olá, Heloísa! Desculpa. A gente vai precisar encontrar um meio termo aí entre eu sou o cara legal que estou ajudando ou a partir de agora eu sou realmente um profissional da produção cultural. A gente vai precisar encontrar realmente esse equilíbrio, porque como a produção cultural é muito abrangente, né?
você vai ser convocado o tempo todo. Quando as pessoas entenderem que você sabe fazer aquilo, você vai ser convocado o tempo todo para fazer o seu trabalho, e as pessoas vão entender que aquilo é somente que você está dando uma força no seu trabalho, tá? É claro que tem muitos momentos na minha vida, inclusive, que eu adoro entrar nos projetos porque eu quero dar uma força, né? Mas tem muitos outros projetos que eu preciso trabalhar, né? E ganhar meu dinheirinho para pagar minhas contas, né? Tem boleto, né, galera? É isso aí. Bem, vou dizer para vocês agora algumas razões que me levam a crer que de fato dá para viver de produção cultural, ou de fato dá para ganhar dinheiro com a produção cultural, tá? A primeira razão que me leva a crer que realmente dá é o meu exemplo de vida, né? Eu venho de uma família de artistas, né? O meu pai era maestro, a minha mãe era professora de flauta e de iniciação musical, e é cantora até hoje, viu? Minha mãe tem 85 anos e continua cantando. Ela é linda e maravilhosa, sim. Eu dancei durante um período, né? Cantei em alguns grupos corais, mas eu sempre brinco dizendo que alguém tem que ficar na bilheteria, né? Sobra pra mim. Mas essa brincadeira tem um fundo de verdade. É sério isso. Alguém tem que ficar na bilheteria. Alguém tem que tomar conta das coisas. Alguém tem que contratar o equipamento de som, o equipamento de luz. Alguém tem que fechar a pauta do teatro. É isso. E é isso que a gente faz, né? Alguém precisa reservar o espaço, alguém precisa botar os ingressos à venda, alguém precisa reservar o local do ensaio, por exemplo, né? Enfim, alguém precisa produzir a coisa toda, né? E foi esse papel que eu assumi, foi aí que eu me encontrei. Eu me encontrei mais aí do que cantando e dançando, entendeu? Eu sempre tive aquela vocação de tomar frente das coisas, de juntar a galera, né? Resolver problema, e se me der um desafio, eu só vou parar quando eu terminar de resolver esse desafio. Então eu acho que eu tenho mesmo vocação para esse negócio de produção, certo? Porque a produção cultural é uma profissão cheia de desafios, um desafio a cada minuto, e a gente precisa realmente ter um espírito de liderança e ter a facilidade de resolver problemas, que é o que a gente faz o tempo todo, certo? Então, desde 99, todo o dinheiro que entrou na minha casa, no meu caixa pessoal e mais tarde no caixa da minha empresa, foi de serviços de produtora cultural, certo? Então eu posso afirmar categoricamente que é possível sim ganhar dinheiro com produção cultural e dá para viver disso, certo? A segunda razão que me leva a crer nisso é porque o mercado precisa de de produtores, desculpe. Aquele seu amigo que você está dando uma força, que, né, ele precisa do trabalho do produtor, né? Os maestros precisam do trabalho do produtor, né? Às vezes mais de um. As companhias de dança precisam, as companhias de teatro precisam do produtor, né? Então, se você parar para pensar, você está cercado de arte, né? Tá tocando o seu artista preferido na rádio, aquele artista precisa de produtor, né? Tá tocando um artista que você mal conhece, aquele artista precisa de produtor, né? Então, o produtor é uma peça fundamental para os artistas. Ele é fundamental para que a arte de fato aconteça, né? Sem o produtor, a arte continua lá no campo dos sonhos, da imaginação, mas ela não acontece, tá certo? E aí, gente, você pode dizer assim, não, mas tem artistas que são produtores. Sim, mas tem a função do produtor. Então, mesmo que o artista assuma a função do produtor, alguém tem que assumir essa função. E a gente tem, sim, muito mercado, né? A terceira razão que me leva a crer que é sim possível viver de produção cultural é que o mercado sabe que você tem que ser remunerado. Então, para você dar um resultado profissional das suas ações, você vai precisar se dedicar de uma forma profissional, né? E para se dedicar de uma forma profissional, você vai precisar dedicar tempo a isso. E para dedicar tempo, você vai precisar parar de fazer outras coisas para fazer somente isso. E para parar de fazer outras coisas, você vai precisar ganhar dinheiro para poder se manter, né? Você vai precisar que isso vire sua atividade principal na vida, né? Não pense que o mercado não entende isso, né? O mercado entende isso muito, e é isso que vai separar os produtores amadores dos profissionais.
É o tempo que ele dedica à profissão, o tempo que você constrói o seu eu profissional, certo? E aí, sabe aquele amigo que você está dando uma força? Então, ele vai achar massa se você puder fazer mais por ele, né? Se você falar que você precisa de dinheiro para se dedicar mais e transformar a apresentação dele em uma coisa mais profissional, que tem uma repercussão maior e tal, fique certo de que ele vai entender. E ele vai até dividir o cachê dele com você, mas ele vai entender que você de fato precisa se manter para você se dedicar ao trabalho com ele, você vai ter que se manter junto com ele, certo? Então, eu vou dizer agora para vocês quais são as formas de remuneração que eu costumo vivenciar dentro desse universo. Repito que pode ter 1 milhão de outras formas, mas eu estou falando aqui das formas que estão mais pertinho de mim, certo? Então, você pode ser um produtor de artista, um produtor que cuida de artista. Por exemplo, eu fui produtora exclusiva do Balé Popular do Recife durante 3 anos, fui produtora exclusiva do Quinteto Violado durante 8 anos, certo? Então, eu era a pessoa que cuidava da carreira do Balé Popular do Recife e da carreira do Quinteto Violado, né? Então, todas as apresentações que eles iam fazer eu estava lá, né? Todos os contratos era eu que fechava, os shows era eu que vendia, os projetos era eu que inventava. Então, quando você é produtor de um artista, você fica vivendo em função daquele artista, você fica dedicado a cuidar das ações daquele artista, certo? Essa é uma forma. Para você saber como era que eu ganhava, né? Falando de dinheiro, eu recebia por apresentação, ou recebia por projeto executado, né? Então, o produtor, ele é um autônomo, né? Ele não tem um salário normalmente. E aí, normalmente, ele vai ganhar pelas ações onde ele está trabalhando, tá? Então, assim, se tinha 80 shows no Quinteto Violado no ano, eu recebia por esses 80 shows no ano, mas eu acompanhava esses 80 shows no ano, entendeu? Se a gente inventava um projeto, aprovava no edital, eu recebia por esse projeto. E assim a gente ia construindo, né, essa carreira. Depois que eu estava trabalhando um tempão já com produção de artista, eu resolvi virar um pouco o jogo, resolvi virar o contratante do artista. Né? O que foi que eu fiz? Eu resolvi pensar os meus próprios eventos, inventar os meus próprios eventos, porque eu queria alçar voos maiores. Eu realmente adoro essa coisa de criar um evento, de chamar as pessoas, de inventar um festival. Nossa, adoro fazer isso. E eu estava querendo muito fazer isso, e aí conversei com o Quinteto Violado e eu brinco dizendo que eu passei de contratada a contratante do Quinteto Violado. Então, comecei a inventar eventos e tal, e realmente isso é uma coisa que eu amo fazer. É um outro formato de produção cultural. Eu estava falando sobre um produtor cultural que cuida dos artistas, né? E agora eu estou falando de um produtor cultural que cria os eventos, que cria um festival, né? Que cria eventos onde, sei lá, cantata de Natal, né? Ou carnaval, festa de carnaval. Um produtor que cria esses eventos sempre um produtor que está criando toda essa confusão e fazendo as coisas acontecerem, certo? É um outro formato, né? E normalmente, como é que eu recebo nos meus eventos? O evento ele tem um aporte financeiro que vem de algum lugar, de um edital, de um patrocínio, e sempre se tem uma planilha que onde você vai seguir esses pagamentos. E dentro dessa planilha tem o meu pagamento como produtora, tá? Um outro formato é quando o outro produtor tem um projeto e precisa que alguém faça a produção executiva, né? Que é quem executa o projeto. E aí o produtor que me paga nesse caso, né? Um outro produtor que me paga. Por exemplo, eu participo do Festival Janeiro Grandes Espetáculos e ele é um festival que acontece há 28 anos e é feito por um produtor,
né? E esse produtor, ele me contrata para trabalhar no evento dele. E assim como tem o Janeiro Grande Espetáculos, tem outros eventos também, outras produções, onde outros produtores trabalham e precisam de mais produtores e aí me contratam para trabalhar, tá? Esse é um outro formato e como é que se recebe nesse formato? Eu digo quanto é o meu trabalho, faço um acordo financeiro e eles me pagam por isso, tá? E você pode ser também um representante de artistas, certo? O que é isso? É o seguinte, o artista odeia burocracia, beleza? Normal, todo mundo já sabe disso, né? E nós, produtores, costumamos ter uma visão mais pragmática das coisas, então a gente consegue olhar de forma mais prática para a burocracia. E a gente consegue também manter uma empresa organizada, né? A gente consegue pagar os impostos, né? Direito de não esquecer de pagar imposto, essas coisas, né? E aí a gente, na hora que precisa de uma documentação, a gente tem tudo na mão, né? Então, você pode ser um representante legal daquele artista bagunçado, complicado, que não sabe lidar com burocracia, tá? E agora atenção, se você é MEI, você não pode representar, sua empresa não pode representar um artista. Mas fica com essa dica na cabeça, porque eu tenho fé que você vai ganhar tanto dinheiro que o seu MEI ele vai migrar para o Simples, porque você já vai ter uma renda legal, já vai ter ultrapassado os 80 mil por ano, que é o que a lei permite, né, para o MEI. Você vai ter ultrapassado isso, e aí quando você ultrapassar isso, você vai migrar para um degrau, digamos assim, do Simples, né? Mas lá, a partir daí, quando você virar ME e não mais MEI, você pode... você escolhe vários CNAEs. Que é CNAE? É Classificação Nacional de Atividades Econômicas, certo? É um númerozinho que diz exatamente o que a sua empresa está fazendo naquele momento, né? Então, na minha empresa, por exemplo, eu tenho CNAE de produção cultural, de produção teatral, de produção musical, né, de eventos e feiras. Eu tenho vários numerozinhos que me dão direito a trabalhar com aquelas coisas. E aí você pode escolher esse numerozinho, esse CNAE, de representação, né, de atividades culturais. Você pode representar as pessoas. Mas esse CNAE, ele tem um imposto mais caro do que os outros, certo? Então, mas não se preocupa, porque você só paga o imposto mais caro na hora que você usa esse CNAE. Bem, eu estou aqui me aprofundando muito, mas só para dizer para vocês que se você é MEI, você não pode, porque o MEI não pode ter esse CNAE. Mas depois que você migra para ME, aí você pode ter esse CNAE para representar outros artistas, certo? E aí, como é que funciona o meu pagamento nesse caso? Nesse caso, eu faço um acordo com o artista, né? E ele sabe exatamente quanto é que eu estou pagando de imposto, né? Ele vai emitir uma nota fiscal, o imposto é tanto, mas o valor para a minha empresa, pelo fato de eu estar representando ele, é um outro percentual, certo? Então, ele sabe exatamente quanto é que ele vai pagar em cima de cada nota, tá certo? E aí, funciona super bem, funciona super legal. E é uma renda extra para a empresa, né? Uma renda que, queira ou não, a empresa está como se estivesse trabalhando sozinha, porque manter a empresa eu já mantenho normalmente, porque eu tenho os meus trabalhos, tenho que manter a empresa. Então, o fato da empresa estar se mantendo normalmente, bonitinha, redonda, funcionando, faz com que tenha outras possibilidades de trabalho. Isso é massa, né? Então, é isso. Agora vê, tem umas armadilhas no caminho, certo? Então, você tem que ter cuidado para não cair nela, né? A mais comum é aquela: faz o seu trabalho e me ajuda aqui e eu divulgo o seu trabalho, né? O que eu carinhosamente chamo de caixa astral. No começo a gente tem que fazer muito caixa astral, minha gente, porque a gente precisa realmente que as pessoas saibam que o nosso trabalho é bom. A gente precisa que as pessoas saibam que a gente sabe trabalhar, e a gente precisa aprender a trabalhar. Então é super importante no começo a gente fazer várias coisas, né, pelo caixa astral, ou seja, pela divulgação do seu trabalho, mas isso tem um limite, tá certo? Você precisa encontrar o momento
de dizer assim, não, a partir de agora eu realmente só trabalho recebendo minha grana, porque senão você não vai virar produtor cultural profissional nunca, tá? Um dos maiores problemas desse universo é que falar de dinheiro é quase como se fosse um grande pecado, tá? Então esse assunto, ele é um tabu e ele não deveria ser um tabu. Só para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi fazer essa live aqui, eu mostrei a divulgação para uns amigos, né, uns conhecidos, e alguns disseram que achavam que eu estava sendo muito direta porque eu falava dinheiro na chamada. Entendeu? Rapaz, eu não acho que dinheiro é ruim não, ó. Eu acho dinheiro ótimo. Né? Dinheiro é um bom assunto, ele não pode ser enxergado como tabu e a gente precisa conversar sobre dinheiro. Brasileiros precisam conversar sobre dinheiro. Brasileiros não têm educação sobre dinheiro. Né? Eu não tenho educação sobre dinheiro. E a gente precisa, de fato, conversar sobre dinheiro, falar mais, trocar experiência. Né? Eu acho que isso é fundamental para a gente que quer crescer. Né? E outra coisa, isso é o meu trabalho. Né? E o meu trabalho precisa gerar dinheiro, senão eu não me mantenho. Né? E senão não dá para fazer meu trabalho. Aí eu vou ser outra coisa, eu vou trabalhar com outra coisa para poder ganhar dinheiro. Eu acho que o maior problema é que a gente normalmente, nas outras profissões, assim, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar numa loja, você tem a primeira conversa, faz um acordo financeiro, o acordo é firmado e a partir daí você não precisa mais falar de dinheiro com seu empregador, né? E no caso do produtor cultural, como ele é autônomo, ele está o tempo todo falando de dinheiro, o tempo todo. Ontem eu tive reunião e falei de dinheiro, amanhã eu vou ter outra reunião e vou falar de dinheiro, porque a gente está sempre criando novos acordos financeiros. Então, a gente precisa vencer esse medo de falar de dinheiro, porque a gente vai ter que falar muito de dinheiro, tá bom? E dinheiro não é coisa ruim, tá? Dinheiro é uma coisa ótima. Né? Uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente, justamente por ser autônomo, justamente por a gente não tem uma tabela assim, ó, isso aqui vai ser tanto e sempre será, sempre a gente tem que fazer um acordo, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado com uma frase que em muitos momentos aparece na minha vida, que é depois a gente acerta. Não, depois a gente não acerta. A gente acerta antes de a gente começar a trabalhar, tá? E aí eu digo de um lado e do outro. Tanto quando você está sendo contratado, como quando a gente está sendo contratante. A gente precisa deixar claro quanto é que cada um vai receber e como é que cada um vai receber, tá certo? Isso é muito importante para você não endoidar depois. E depois também não se sentir injustiçado e não achar que está ganhando menos do que o que deveria. É o seguinte, o acertado não sai caro para ninguém. A gente combina o valor, combina o trabalho e fica tudo certo para todo mundo. Beleza? Então, quanto mais transparente for essa relação com os seus contratantes e com os seus contratados, né, mais duradoura vai ser, acredite, a sua vida na produção cultural. Porque as pessoas vão se sentir seguras quando falar com você. Mesmo quando é a pessoa te contratando e dizendo quanto é que e você tendo que falar com dinheiro ou sobre dinheiro com ela, mesmo nesse momento, acredite, você está fazendo uma boa coisa, você está fortalecendo a relação de vocês, certo? Então, não inventa de cair no depois a gente acerta, por favor. E aí você vai dizer, mas eu estou começando agora, eu preciso mesmo projetar. É verdade, como eu falei com você, você vai precisar realmente se projetar primeiro, você vai ou fazer de graça ou fazer barato, até para você ir pegando cancha. Mas a gente precisa prestar atenção para na hora que você vai precisar começar a cobrar pelo seu trabalho, tá? E outra coisa, gente, dinheiro gera compromisso. As pessoas não acham ruim pagar você, entendeu? Elas não acham ruim, né, ter que te pagar, porque elas sabem que elas te pagando, elas podem te cobrar, né? Então, o dinheiro gera compromisso, fica atenta a isso, tá? Cada vez que você trabalha de graça, ao contrário do que parece, você está afastando o seu cliente, não se engane, ele está entendendo que você não é um profissional, tá? E aí, mais tarde, ele vai procurar um profissional para fazer, porque ele vai entender que você é somente um brother e não é um profissional. E aí você pode dizer assim também, ai Carlinha, eu não sei como dar meu preço.
Eu não sei quanto é que custa. Bem, o que eu aprendi nesse caminhar aí é que não adianta muito a gente comparar o nosso preço com o preço de outra pessoa. É uma coisa meio esquisita de dizer, mas dentro da produção cultural, meio que cada um vai criando a sua referência de preço através do seu próprio trabalho, entendeu? É uma coisa um pouco complexa isso. Tem uma lógica no mercado, né? Mas acho que você vai construindo o seu preço, né? Hoje eu estava fazendo as contas. Eu ganho 8 vezes mais do que eu ganhava quando eu comecei. Ou seja, tudo isso, os preços eles vão se ajustando, se ajustando, se ajustando. Você vai ocupando um espaço maior, vai tendo mais respeito, o seu preço vai subindo, entendeu? Uma coisa um pouco complexa esse negócio de fazer preço, mas você começa pedindo o que você acha que é justo para ocupar o seu tempo. Né? O que você pode pedir também por conta da sua pouca estrada, né? E aos pouquinhos você vai aumentando e o seu nome vai sendo mais conhecido, você vai ficando mais reconhecido e isso aumenta o passe, né? Vai aumentando o valor, certo? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, eu morro de vergonha de falar em dinheiro. Bem, meu conselho é, larga essa vergonha agora, porque você vai precisar falar de dinheiro e você vai precisar muito falar de dinheiro, tá? Então, é melhor que você comece a banalizar esse assunto, você comece a tratar ele de forma mais corriqueira, mais prática, porque se você é uma pessoa que quer trabalhar com produção cultural profissional, você vai precisar falar muito em dinheiro. E, gente, acredite, a gente se acostuma com isso, tá? Eu também não gostava de falar do dinheiro no começo, não. Hoje, pra mim, já nem gosto, nem desgosto. É só uma coisa que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Normal, tá? Então, eu acho que o maior problema, ele tá no fato de achar que o nosso trabalho é imensurável, certo? Se fosse assim, o trabalho do psicólogo também é imensurável, do advogado também é imensurável, né? O maior problema é que quando o advogado está no escritório dele, os colegas dele não estão se divertindo. E aí é que vem o pepino, entendeu? Nós, produtores culturais, nós trabalhamos com a diversão do outro, né? E as pessoas acham injusto remunerar alguém que está sentindo prazer no momento do trabalho dele. Tá entendendo? Mas não deveria ser assim para todo mundo, né? Todo mundo tinha que trabalhar com aquilo que tira o sorriso de você, né? O seu sorriso verdadeiro, assim, né? A gente tem essa sorte de trabalhar dentro da coisa que a gente ama, né? Então, não é justo, não seria justo que a gente não fosse remunerado por isso somente porque a gente está feliz naquele lugar, né? Mas é muito engraçado como as pessoas, elas, somente pelo fato da gente estar trabalhando com diversão, com alegria, elas se sentem um pouco travadas em ter que te remunerar, sabe? E aí cabe a você mostrar o que é que você vai fazer nesse trabalho, né? Cabe a você mostrar o que você vai fazer. Olha, eu vou contratar as pessoas, eu vou assumir responsabilidades, né? É importante você dizer isso para a pessoa entender, que a pessoa que está te contratando, entender que você não está ali para fazer festa, né? Você está ali para fazer a festa. Você é o responsável pela festa, mas você não está ali para farrear, tá certo? Então, para fazer com que as pessoas entendam que aquela é a sua profissão e aquele é o seu investimento, acho que vale a pena o uso de duas estratégias, certo? A primeira é deixar claro durante o processo que o seu trabalho começou muito antes do dia, né? Muito antes do dia da apresentação ou do dia da gravação do CD, seja lá do que for, né? O seu trabalho começa muito antes disso, né? Então, constrói isso junto com o seu contratante, que ele vai se sentir seguro, vai se sentir mais confortável em estar te remunerando, tá? E a outra estratégia é mostrar para todo mundo que aquilo é o seu trabalho. No dia, você pode se divertir, amar, sorrir, ficar feliz, mas a sua postura vai ser uma postura de alerta, né? Você vai ser
ter serenidade, ter polidez, pontualidade, proatividade, enfim. Você vai ser um profissional em ação e não a pessoa que está farreando e aproveitando a festa, certo? Então, resumindo toda a conversa de hoje, vamos para o resumão que eu já falei que só peste já. Existem muitas formas de ganhar dinheiro com a produção cultural, tá? Hoje eu apresentei para vocês 4 formas. Essas formas de ganhar dinheiro com produção cultural são as que estão mais pertinho de mim, certo? Então, que formas são essas? Diante de todas as outras formas, vamos citar 4 formas de ganhar dinheiro com produção cultural. A primeira é sendo produtor exclusivo do artista, que eu chamo de babá. Né? Você vai cuidar daquele artista, da carreira daquele artista. A segunda é o produtor que cria os projetos. Você inventa os projetos, você corre atrás da remuneração, né? Você corre atrás de patrocínio e tal, e você faz aquele projeto acontecer. A quarta é sendo o produtor que executa os projetos de um colega. Né? Então tem um projeto que já vai acontecer, que é de um colega seu, e ele lhe chama para integrar a equipe daquele projeto, certo? E a quinta é você ser o representante dos artistas que são complicados com a burocracia, que não entendem muito bem a burocracia. Você pode representar esses artistas. São 4 formas de ganhar dinheiro com produção cultural que funcionam bem e que dá para conciliar. Você pode fazer as 4 juntas, que inclusive é o meu conselho, né? Porque na produção cultural a gente tem que diversificar o nosso trabalho para poder ampliar a possibilidade de renda. Né? Então eu hoje trabalho com esses 4 formatos ao mesmo tempo, né? E dá para conciliar, e dá tranquilo, dá para a gente ir construindo uma carreira bem legal, bem tranquila e se manter de produção, que é o que acontece comigo há mais de 20 anos. Né? Eu vivo de produção cultural, só disso, e assim continuarei vivendo porque eu adoro, certo? Então, minha dica para vocês é seja um pouco de cada um desses que eu falei, né? E procure outras formas de ganhar dinheiro também com produção cultural, se você quer ser um produtor cultural profissional. Eu vim aqui falar hoje sobre isso porque várias pessoas têm essa curiosidade, né, de saber, poxa, Carlinha, como é que você se mantém somente com produção cultural? Dá para se manter com produção cultural, dá para viver de produção cultural, né? A prova é que eu vivo disso desde 1999, criei filho e tudo, tá tudo bem na minha vida financeira, né? E dá realmente para você tocar uma vida bacana com isso. Você precisa se dedicar, você precisa ser criativo, né? E precisa encarar isso de fato como uma profissão, né? Para você ser um bom profissional, você de fato vai ter que encarar isso como uma profissão e não como uma grande festa. Porque profissão, a gente tem muito trabalho, mas tem muita remuneração também e dá para você viver disso. Esse foi o Produção Profissa de hoje. Se você chegou agora, eu tô vendo que a Ana Cléia chegou agora. Se você chegou agora, não fica nervosa não, porque eu vou salvar essa live aqui nos meus vídeos no IGTV, no YouTube e no Facebook. E você vai ter acesso a essa live completinha que eu falei sobre dinheiro. Vamos embora então, gente. Amanhã a gente se encontra de novo, eu trago um outro assunto. Se você quiser sugerir assuntos, eu vou adorar, tá bom? Um beijo enorme e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau!